Olá, eu sou o Haroldo do canal Haroldismo. Hoje vou falar sobre um tema muito importante da atualidade, que são os conflitos no continente africano. Lembrando que a África é muito diversa, então não dá para falar num vídeo só todos os conflitos. Dá para falar de uma maneira geral, por que ocorrem os conflitos, tá bom? Então vamos lá. Para falar dessas guerras que acontecem até hoje no continente africano, eu tenho que voltar lá para o século XIX. Na colonização europeia, das potências industriais europeias, sobre o continente africano. Em 1888 e 1885 vai ter a Conferência de Berlim, na qual os países ricos, Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, vão pegar o mapa da África e dividir. Olha, esse pedaço fica para mim e esse pedaço fica para você. Uma partilha da África mesmo, né, como dividisse uma pizza, como fosse dividir uma pizza. E aí colocaram, através dessas fronteiras artificiais criadas naquele momento, clãs rivais que por muito tempo brigavam entre si e agora vão ficar sob o mesmo território, sob o mesmo domínio, sob a mesma nação. Então, olha só, clãs que eram separados por um rio, por uma fronteira natural, agora esse rio vai ser ocupado por uma nação, uma potência capitalista, e esses clãs vão ficar ali disputando espaço. E pior de tudo, os países ricos da Europa vão usar essas rivalidades para governar. Enquanto eles ficam brigando entre eles, eu exploro, eu destruo, eu saqueio a riqueza nacional. Lembrando que a África vai ter um modelo colonial. O que é o modelo colonial, professor? É exportar matéria-prima, né, não ter sua própria indústria, a sua própria produção caseira de todos os produtos que consome. Isso que uma colônia faz. Por isso que até hoje, gente, a diferença de um país pobre de um país rico é aquele que produz a tecnologia vai ser rico. E aquele que não produz tecnologia, só fornece matéria-prima, acaba sendo pobre. Tá bom? Essa é a diferença até hoje. Bom, no século XIX, então, tem a Conferência de Berlim, depois vem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde as potências industrializadas vão brigar entre si, né? Por isso que chama Guerra Mundial. E durante essas duas guerras, a opinião pública sobre dominação de outro território, sobre guerras, sobre manutenção de colônia, ela vai se desgastando. Até a questão da guerra, olha, a gente está matando, né, de 1913 a 1918, teve um monte de gente que morreu, 10 milhões, 20 milhões que morreram, depois mais 40 milhões de 1939 a 1945, até quando a gente vai ficar fazendo guerra somente por cobiça? Então vem uma visão de que a guerra não vale mais a pena. Junto com a Segunda Guerra Mundial, no mesmo momento, veio o movimento pan-africanista, que era a África para os africanos. Somando o desgaste das guerras, a opinião pública, que era contrária à guerra, mais o movimento pan-africanista, nós temos a liberdade das colônias africanas, de todo o continente africano. Quando vai ocorrer isso? De 1950 a 1970, mais ou menos. Tá? Nesse período vai ter várias revoluções, vários movimentos libertários. Eu vou entrar aqui em cada um. Porém, lembra daqueles clãs que foram colocados junto? Quem vai governar agora nessa nova nação? Então, é uma nova nação, mas com problemas antigos. Então, o clã A queria governar, o clã B falava, não, eu vou governar. E ainda, nós temos um outro fator muito importante, a riqueza natural. Cada país, por exemplo, a Nigéria, tinha o petróleo. Quem vai ficar com um recurso natural muito valioso? O clã A falava, eu vou ficar. E o clã B falava, não, sou eu que vou ficar. E começava a disputa entre eles. E uma conjuntura internacional vai influenciar dramaticamente neste processo de disputa política, que é a Guerra Fria. A Guerra Fria, por um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro lado, a União Soviética socialista, vai alimentar esses clãs para comprar aquele petróleo a preço baixo. Como que funciona? Os Estados Unidos mandavam dinheiro para o clã A e falava assim, olha, se você ganhar a guerra, você vende o petróleo para mim bem baratinho. Você dá o petróleo para mim. Então ele armava o clã A. A União Soviética, vendo esse impasse, fazia o quê? Olha, clã B, os norte-americanos vão vir aqui,
vão dar armas para os seus oponentes que vai destruir vocês. Eu te armo para lutar contra os seus rivais, só que, porém, eu quero esse petróleo barato também, ou até dado. Então, as duas potências mandavam armas para os clãs se matarem. Então, quem fomentava a destruição não era somente os fatores locais ali da disputa política, mas também as duas potências internacionais, que precisavam vender arma e até, vamos dizer assim, jogar aquelas antigas armas que não prestavam mais para esse território africano, para esse continente africano. Então, olha só, aquele problema original das fronteiras artificiais, somado à grande produção de armas dos Estados Unidos e da União Soviética, vai gerar os conflitos mais sangrentos que nós temos até hoje. Então, gente, a disputa por recurso, a disputa por política, alimentada por potências estrangeiras que fornecem arma, aonde que nós vamos ter um continente com muita pobreza, muita arma e ainda com recursos naturais. Só poderia acabar em desastre, certo? Onde que você tem muita pobreza e muita arma, a catástrofe já está anunciada, tá bom? É só isso que eu queria falar e um abraço a todos. Se inscreve no canal.